Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, desejar aí uma boa noite, porque eu estou gravando isso à noite, mas se você estiver vendo durante o dia, bom dia, se for à tarde, boa tarde. Enfim, tudo de bom aí para vocês. Quero agradecer aí esse tempo que a gente vai passar juntos, que eu vou expor para vocês aí um pouco do tijolo ecológico, né? Aqui eu sou o Robson da Inove Construindo, a empresa sócia fundadora da Aniteco, e vou passar para vocês um pouco sobre o tijolo ecológico. Por que ecológico? É a primeira pergunta, né? Aqui no nosso caso, ele é ecológico por quê? Considerado ecológico? Porque a gente produz ele com resíduo da construção, né? E mais de 8 a 12% de cimento. Então, dependendo da região e do fabricante, ele usa uma proporção maior ou menor ou de resíduos ou, ou solo mesmo. Então, isso é indiferente para essa questão de ecológico. O principal é que ele não agride o meio ambiente em sua matéria-prima. E já o tijolo cerâmico, ele é produzido a partir de argila, né? A argila, geralmente, ela está em regiões aí, beira de rios, geralmente, e o pessoal começa a extrair essa argila, né? Extrair ela do chão, fazer buracos, até atingir o lençol freático, né? Quando atinge o lençol freático, por exemplo, aí rompe, né, digamos assim, uma veia de água, e essa água sobe, inunda esse local, só que vira tipo uma lagoa morta, não nasce nem peixe, como aí na imagem, né? Uma água barrosa, né? Muito barrenta. Então, é extremamente prejudicial, né, essa extração da argila. E a argila é uma matéria-prima natural, ela é escassa, né? Ela pode acabar, uma hora ou outra ela vai acabar. E ela tem um alto valor agregado. A argila deveria ser usada aí apenas para fazer peças, esculturas, obras de artes, né? Realmente peças com alto valor agregado e não tijolo, né? Um produto de baixíssimo valor agregado, e são produzidos aí muitos e muitos toneladas de tijolo e um negócio de baixíssimo valor agregado. Então é uma degradação muito grande do meio ambiente, desnecessária, sendo que a gente já tem outras alternativas bem melhores. E a outra questão é a cura. A cura do tijolo ecológico ela é feita através da imersão em água e aqui na nossa empresa captado das chuvas. A gente tem reservatórios, faz a captação de água das chuvas e aí a gente faz a imersão. O tijolo, depois de produzido, no dia seguinte, ele é submerso num tanque de água, fica lá entre 12 a 15 minutos e depois é retirado e posto para descansar no tempo, curar, secar. E já no tijolo cerâmico, a cura é por queima em fornos, né? Isso tem um grande impacto também no meio ambiente, porque para fazer o fogo, né, nesses fornos aí geralmente é lenha, né? Então ajuda aí o desmatamento, né? Colabora com o desmatamento, e isso é muito prejudicial. E também pelos gases que emite, né? No caso aí a fumaça, uma fumaça altamente poluente, né? E então é muito prejudicial ao meio ambiente. Então essas são as diferenças básicas, né? E principal e grande diferença de que fazem o tijolo modular de solo cimento carregar aí com méritos e com honra esse nome de tijolo ecológico, porque ele é um processo muito mais enxuto e mais ecológico que o material cerâmico. Desde a sua matéria-prima, né, que é o resíduo da construção civil, além de não estar extraindo do meio ambiente uma matéria-prima natural, está limpando o meio ambiente, né, que essas caçambas de entulho, tem empresas que processam, tritura, viram um pó, uma areia e a gente produz o tijolo ecológico. Então, estamos ajudando também a limpar o meio ambiente. E depois, além da matéria-prima, é na cura, porque não precisa de lenha para queimar nos fornos e também não emite fumaça, os gases altamente poluentes aí no meio ambiente. Para quem não conhece ainda, nunca viu, esse é o tijolo ecológico, né? Tem suas dimensões aí especificamente aqui na nossa fábrica, é 25 de comprimento, 12,5 de largura por 7 de altura, isso em centímetros, certo? Aqui temos um mix de produto nosso mostruário, foto de algumas peças, né? A gente tem recebido materiais de vários
locais do Brasil, vários tipos de indústrias, né? Que a gente consegue hoje, com o nosso know-how, nossa expertise aqui, ser um mini laboratório aí e produzir tijolo com vários tipos de matéria-prima, de resíduos industriais, não só da construção civil. A gente tem aí nosso portfólio cinza de caldeira, bagaço de cana, resíduos de vidro e resíduo de lixo, lixo residencial mesmo, né? Descontaminado, passado por um processo onde é gerado energia, onde é gerado adubo, onde é gerado gás e no final do processo sobra uma areia preta que a gente fez virar tijolo. Então, muito em breve aí, 100% do lixo já pode ser reutilizado de forma segura e saudável, né? Por nós mesmos. Então, aí um mix dos nossos produtos. Reforçar também que a gente tem o tijolo inteiro, o meio e a canaleta. E o tijolo ecológico proporciona uma obra mais segura, mais confortável, mais rápida, mais econômica. E que além de você ajudar o meio ambiente, pode reduzir o custo final da sua obra aí em até 40%. Esse número, pessoal, é muito grande, mas é até 40%. Isso considerando que você mesmo vai construir, correr atrás dos materiais, entendeu? Que seja uma obra sua e que você faça, né? Então, é o máximo de redução de custo, mas de qualquer forma, para o cliente final, que é aquele que geralmente já tem um emprego, tem um trabalho, não vai ser ele mesmo que vai fazer, correr atrás dos materiais e tal, geralmente, no mínimo, aí 15% de redução de custo, que já é muito, muito, muito interessante, significativo, que é uma economia que você pode investir em outras coisas, em acabamento na própria casa, ou simplesmente deixar numa poupança, ou se você não tem todo o dinheiro, essa é uma economia que pode facilitar você a construir sua casa, né? Mesmo que seja aí 15%, é bem significativo. Agora eu vou passar aqui rapidamente as principais vantagens, né? Depois eu vou fazer vídeos menores e com partes específicas, né? Porque esse vídeo aqui provavelmente vai ficar um pouquinho extenso, mas para quem tem mais tempo e quer conhecer mais a fundo aí, esse seria um primeiro passo. Como vocês podem ver aqui é um modelo de parede, simulando uma parede real, que a gente tem de mostruário, que leva para feiras, eventos, palestras, né? Você vê o item 1 e o item 2 é parte hidráulica e elétrica, totalmente embutido dentro da própria parede, sem precisar cortar e quebrar a parede. Olha aí, pessoal, que sacada. Porque numa construção convencional de tijolo cerâmico, a pessoa constrói a parede, comprou todo aquele material, pagou a mão de obra, depois ela tem que pagar para cortar as paredes, jogando todo aquele material que está sendo cortado, vai para a caçamba. Aí essa pessoa, além de estar jogando o material novo dela na caçamba, tem que pagar o aluguel dessa caçamba e a mão de obra para essa pessoa cortar essas paredes, que a pessoa não vai fazer isso de graça, o profissional no caso, né? Aí depois de ele pôr a parte de tubulação hidráulica, a parte de tubulação elétrica, aí tem que vir o cliente, né, o dono da casa, comprar material novo, novamente para tampar esse rasgo que foi feito. Olha se tem cabimento isso. Nos dias de hoje, com a tecnologia tão avançada, como que a construção civil ainda, em sua maior parte, é atrasada. Então, você corta a parede, joga o material fora, paga a caçamba e depois tem que comprar material de construção novo para tampar aqueles buracos. Veja aí se faz sentido isso mais hoje em dia. Agora no tijolo ecológico não. Os furos do tijolo já servem para conduzir aí a tubulação elétrica e hidráulica. Então aí já um grande diferencial que já proporciona a redução de custos, segurança e todas aquelas séries de vantagens. Outra coisa interessante é que os próprios furos também servem de estrutura. Conforme o projeto, isso é definido em projeto, os furos vão com a barra de ferro e preenchido em concreto, que formam os pilares, né? Esses pilares são totalmente embutidos também e sem uso de madeira. Então você pode ver o próprio tijolo, o próprio furo serve de molde para esses pilares, dispensando madeira. A madeira é um alto custo de obra também, e também prejudica o meio ambiente, que provém de desmatamento, seja legal ou ilegal, é madeira. A gente tem que reduzir o uso de madeira ao máximo, né? Então, você reduz a madeira. E outro ponto importante é que aí determinado no projeto,
Não fica como na construção convencional os pilares só nos cantos da parede. Como vocês podem ver, a cada determinada distância, a cada 1 metro, 1,20 m, 80 centímetros, dependendo do projeto, vai um ferro e vai um furo cheio. Como é o caso aqui, ó, esse outro aqui que eu estou circulando com o mouse. Tá vendo? No meio da parede. Então, isso proporciona uma carga mais distribuída, evitando trincos e rachaduras nas paredes. Então, isso é uma questão muito importante. E também a questão de cintas, de amarração, né? Que são essas canaletas. Ela tem o mesmo formato e as mesmas dimensões do tijolo, porém ela é um U, onde é preenchido aqui com concreto, ó, vai ferro e preenchido com concreto, formando um cintamento na casa. Isso geralmente, numa condição de uma casa normal, vão em 3 fiadas, verga contra verga e no respaldo. O que seria isso, para quem não entende essa linguagem mais técnica? Seria a fiada embaixo das janelas, né? Aquela parte de baixo da janela é feita com uma cinta dessa. Aí a parte de cima também das portas e janelas vão outra fiada dessa. E na última fiada, onde vai receber a laje ou o telhado, vai outra fiada de canaleta. Então, são no mínimo aí 3 cintas de amarração preenchidas com concreto e ferro, que dá uma grande segurança na obra, também evitando aí trincos, rachaduras e sem usar caixarias em madeira. A própria canaleta é a forma para as vigas, certo? Também temos aí a vantagem dos outros dutos, aonde não tem a função estrutural, esses furos ficam abertos, né? Isso proporciona que ele sirva como uma câmara de isolamento, proporcionando aí maior isolamento térmico e acústico, né? Então isso é o que faz dessa parede, uma construção em tijolo ecológica, ter um coeficiente muito melhor na questão termoacústica da obra, certo? A parte externa, o calor externo, ao bater na parede, ele se dissipa, né? Se desloca pelo furo e não passa totalmente para o lado de dentro da parede. Então aí quem gosta de pesquisar, pode pesquisar na internet, já tem mestrado, tese de mestrado, doutorado, questões mais técnicas feitas em laboratório, né? Com números, ou também simplesmente procurar a gente, ir numa obra, é o teste mais legal, a gente chega numa obra, o cliente põe a mão para o lado de fora da parede, onde está batendo sol, a parede está extremamente quente aqui na região, aqui eu estou falando da região de Ribeirão Preto, né, muito quente, e aí a hora que coloca a mão para o lado de dentro, na mesma parede, no mesmo lugar, já está bem fresquinho. Então é uma grande diferença, uma grande vantagem aí, você vai ter uma redução de custo também com ar-condicionado, por exemplo, né? Não que não precisa ter, de repente você pode ter, só que você vai utilizar muito menos ele, economizando energia, ou de repente tem projetos que, bem definidos que eliminam o uso de ar-condicionado, né? Você fazendo uma obra aí, bem projetada, bem planejada, com tijolos ecológicos e uma telha também isolante, que hoje a gente tem vários modelos no mercado, essa casa fica totalmente uma temperatura ambiente agradável na parte interna. Outra questão é o acabamento. O tijolo ele já proporciona um belíssimo acabamento, ele por si só, no acabamento aparente, conhecido aí como acabamento à vista, né? Principalmente na parte externa da obra. Geralmente aí 85 a 90% da parte externa de obra os clientes deixam aparente, né? Porque já é um acabamento bonito. E aí você reduz o custo com qualquer outro tipo de acabamento, como reboco e tal. Geralmente aqui na região, a maior parte das obras convencionais tem que ser rebocada, porque é um tijolo com acabamento feio, né? Então não vem ao caso deixar aparente. E o tijolo ecológico pode, como eu disse, de 85 a 90% da área externa, o conveniente é deixar aparente. Isso só é passado um verniz, né, uma resina acrílica, para impedir a passagem da umidade na época de chuva, né, da parte externa para dentro. Então, pode ficar totalmente à vista. Na parte interna, para não ficar um ambiente tudo igual à vista, ele aceita qualquer tipo de acabamento diretamente no tijolo. Desde uma simples pintura numa cor mais clara, para não ficar a cor de tijolo, né, marrom ou laranja, que é as cores que a gente mais tem aqui, passa uma pintura direto no tijolo, numa cor mais clara, branco, palha. Na nossa página tem diversas fotos que vocês podem acompanhar. Ou na questão da área molhada, né, dentro de uma casa, que seria banheiro, lavanderia, cozinha,
área de serviço, onde vai o azulejo, né, o revestimento cerâmico de parede, aqui é onde eu estou indicando, também é direto no tijolo. O tijolo tem alta aderência, por ele não ser queimado, né, não passar por aquele processo que forma ele, deixa como se fosse vidrificado, perde a aderência, né? Então o tijolo ecológico é muito aderente e qualquer acabamento é direto nele, qualquer acabamento é direto no tijolo. Aqui no caso, foi passado a argamassa e colocado o azulejo, enquanto num tijolo convencional, né, um tijolo cerâmico, teria que chapiscar essa parede, rebocar para depois passar argamassa e pôr revestimento. Então qualquer tipo de acabamento é direto no tijolo, seja ele grafiato, lamato, reboco, gesso, você já pula aí uma grande etapa, sem contar que o valor médio, né, do metro quadrado, atualmente aqui na região de Ribeirão Preto, entre mão de obra e material, já está na média de R$ 50 o metro quadrado. Daí para cima vai depender do pedreiro que fez a parede, se fez ela aprumada ou não, né? Porque a gente vê aí muitos profissionais que não têm um capricho, uma capacitação para fazer nesse tijolo convencional, faz parede torta. Aí a gente tem obras que tem que, a gente vê por aí, obras de construção normal que tem que pôr 5, 7 centímetros de reboco para endireitar uma parede. Então, é um custo aí que reduz e um custo grande. Esse é grande, significativamente grande. Imagina aí o metro quadrado de parede, você está economizando aí R$ 50 em cada metro desse. Então, vale a pena aí conferir, comparar e construir, optar aí por fazer com tijolo ecológico. Aí é o caso, o item 7 aqui, a cerâmica direto no tijolo, sem necessidade de chapisco e reboco. Aqui, vamos passar rapidamente pela fase de uma obra, né? Um passo a passo aí rápido. Aqui é o começo de uma obra para vocês entenderem como que tá. Ó, a ferragem, como eu falei, já vai posicionada nos furos, ó, vão ser pilares, vão ser preenchidos com concreto. A tubulação, aqui ó, já totalmente embutida dentro dos furos, ó. Todos os tubos, ó, bem posicionados dentro dos furos. Então esse é o início de uma obra. Aqui já é a parede no ponto de laje, parede alta, em respaldo. Pode ver que recebe aquela canaleta, como já passei para vocês. E reparem aí também toda a tubulação, ó, elétrica aqui, ó, os conduítes, né, passado dentro do furo, a de ar-condicionado, olha só a caixinha aqui, a tubulação, a parte hidráulica. E pode ver sem corte nenhum nas paredes. Só corta mesmo exatamente o local que vão as caixinhas. Tanto a caixinha elétrica de interruptor, tomada, quanto aqui a de ar-condicionado, que é um pouco maior, né? Não tem corte, não tem desperdício, não se joga material fora, fica uma obra limpa, uma obra mais organizada, né? E muito mais econômica. Vamos passando aqui do ponto de laje para pilares. Olha os pilares, não precisa de madeira, de caixaria, né? Esse é um formato de pilar, isso aqui no caso é uma construção que foi feita esses pilares. Podem ver aqui também que tem corte para caixinha elétrica aqui, ó. Vai ser passado provavelmente depois a tubulação aqui. Vi a diferença, sem usar madeiramento, carpintaria, nada para fazer pilar. Aqui uma área de churrasco não estava pronta, né? Acabada ainda, estava em processo de construção, mas é para deixar registrado aí que pode ser feita área de churrasco. Isso aqui é balcão. Tem um balcão, aqui tem a churrasqueira, tem um forno e tem um fogão a lenha aqui que o balcão está tampando, mas tem um fogão a lenha aqui. Então fica uma área de churrasco aqui também bonita, pode ser feito se você já tem a obra pronta, que nem foi o caso aqui, e está faltando apenas a área de churrasco, pode procurar também aí o representante mais próximo de você para estar fazendo com tijolo ecológico. Aqui é uma casa com a parte interna em tijolo mesclado e totalmente aparente. Pode ver que tem tijolo mais claro, mais escuro. O cliente que pediu esse tipo de trabalho, né, um trabalho mais rústico, pode ver até pelos móveis, aqui a mesa, banco. Então ele queria um ambiente mais rústico, ficou totalmente aparente por dentro e com tijolos mesclados ainda, né? Temos aqui uma varanda, eu coloquei essa varanda porque ela foi dado um acabamento, passado a resina acrílica pigmentada, né? Não existe só a transparente, que seria o verniz transparente. Existem algumas cores, não tem a mesma quantidade de cores e opções igual tem uma tinta comum, mas você encontra aí resina pigmentada, né?
Aqui no caso é uma cor meio laranja, meio marrom, a cor de cerâmica mesmo. Foi totalmente construído com tijolo ecológico, né? Aqui vou ter uma foto dela mais de longe, ó. É uma obra, uma casa de campo. Foi totalmente resinada, né? A parte externa ficou aparente e a resina era pigmentada. Então fica uma obra muito bonita. Isso aqui é uma obra numa fazenda, uma casa de campo também, num sistema aí mais rústico, né? Temos aí também obras de 2 pavimentos, temos até de 3, né? Uma obra já de médio, grande porte, né? Digamos assim, se comparada à residencial, já é uma obra de médio, grande porte, 2 pavimentos, totalmente no tijolo ecológico, e pode ver, como eu falei para vocês, a parte externa, à vista, né? Acabamento aparente, tá dando aí em torno dos 85%. Né? Pode ver aí, tem algumas partes rebocadas só para dar um contraste, né? Por detalhe arquitetônico, mas a grande maioria totalmente aparente. Nisso aqui o cliente economizou aí em torno de R$ 50 um metro quadrado de reboco. Imagina uma casa normal rebocar toda essa parte externa, e aqui você tem mais essa economia. E aí, pessoal, eu gosto de brincar nas palestras aí falando que eu adivinho o pensamento, né? E você está pensando, provavelmente pensando o seguinte: se esse tijolo é tão bom, traz todas essas vantagens, por que ele ainda não é tão difundido? Eu não vejo tantas casas, a maioria ainda é no tijolo cerâmico. E aí a questão é simplesmente a seguinte, pessoal: a adequação ao tijolo ecológico exige uma mudança de cultura. Tanto das pessoas, porque o ser humano tem medo da mudança. Como é um produto assim relativamente novo, ele é bem antigo, a patente dele é de 1922, né? Foi patenteado nos Estados Unidos. Mas ele é relativamente novo, porque é desconhecido. Então a pessoa fica com medo quando vê algo novo. E tanto o cliente quanto o profissional também. Os pedreiros, o que a gente mais ouve é o pedreiro mais experiente falar: já trabalhei 15 anos, 20 anos na construção normal, e ele não quer mudar. Então isso dificulta. Por quê? Porque é uma mudança de cultura de todas as partes, tanto do cliente quanto de quem vai construir, que é o pedreiro, tanto de quem vai projetar, né, que é o arquiteto, o engenheiro. Hoje, com um trabalho intenso nosso aqui, a gente já inverteu esse jogo, está crescendo a cada dia esse conceito de construção ecológica, e a gente já tem bastante arquitetos e engenheiros parceiros que já aprenderam a projetar e assumiram essa responsabilidade. Também temos construtores já que já aderiram a essa mudança, e cada dia a gente está conseguindo mais parcerias. E os clientes, né? Porque é uma obra muito bonita, não tem assim o que feita com um produto de qualidade e com um profissional de qualidade, não tem o que pôr de defeito. Tanto é que o boca a boca é muito grande, né? O próprio cliente indica, parentes, familiares. A gente constrói uma casa para um cliente, aí geralmente outro membro da família vê e quer, um amigo vê e quer, pessoas que estão circulando nessa área vê e quer. Então, é um produto, um tipo de construção que está espalhando e ganhando espaço dia após dia pelo boca a boca mesmo e pela visitação de obras. E tem essa frase, né, que as pessoas têm medo das mudanças. E eu tenho medo que as coisas nunca mudem, né? Uma frase aí do Chico Buarque, e realmente é essa nossa cultura, que eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Por isso que a gente procura mudar, né? Se a gente não mudasse, né, não evoluísse, a gente ia estar na época das cavernas ainda, né? Nem casa com tijolo cerâmico teria, né? Ia estar morando nas cavernas. Mas enfim, o ser humano só vai mudar por 2 fatores, ou por dor ou por prazer. E hoje, você que está vendo essa apresentação aqui, você está tendo a oportunidade de mudar por prazer. Seja você um engenheiro, um arquiteto, um investidor, um construtor, um pedreiro, ou um cliente que vai ser o futuro morador, você pode estar mudando aí por prazer. Você está um passo à frente, não esperar as coisas andarem, você ficar para trás e depois ter que mudar por dor, né? Imagina aí um pedreiro, um profissional da construção perdendo espaço, não quis aprender a trabalhar com a construção de tijolo ecológico, aí de repente ele se vê sem obras e tem que aprender na marra, né? Então, fazendo esse paralelo aí, você está tendo a opção de estar mudando por prazer, por estar à frente, estar um passo à frente, né? E só não muda quem já está assim, ó. Essa é a parte descontraída aqui, né? Quem já está assim não precisa mudar. Se você já está dessa forma, com o burro na sombra, aí você não vai querer mudar mesmo, né?
Você já tem muito dinheiro, está tranquilo, está na beira da praia, só curtindo, já trabalhou muito e gastando aí o que ganhou, você está com o burro na sombra, não precisa mudar, né? Porque a evolução não tem como brecar a evolução natural. E você está preparado para o futuro? Faça essa reflexão aí, veja se você realmente está preparado para o futuro, porque nada barra a evolução. Vou passar aqui algumas imagens para vocês verem. Olha, por exemplo, a história da lâmpada. A lâmpada incandescente durou aí muitos e muitos e muitos anos. Foi muito útil, né? A gente agradece muito, né? Temos muito a agradecer a lâmpada incandescente. E depois veio a fluorescente, que aí a evolução está indo tão rápido que ela já está saindo, né? Aí é uma brincadeira, né? Ela tirou a lâmpada incandescente e agora o LED já está chegando e tirando a fluorescente, né? Entenderam aí a brincadeira, que é uma brincadeira real, né? É a evolução. Aqui também temos a evolução das máquinas fotográficas, uma linha do tempo aí, como era, vai a evolução, vai evoluindo, e hoje só tem câmera aí, geralmente quem é um profissional da área de fotografia ou quem tem um hobby e gosta e quer ter um equipamento, digamos aí, profissional mesmo, né? Caso contrário, as pessoas hoje não compram mais câmeras, é só no celular. E aí vem outro segmento que teve grande revolução. Eu particularmente fiz quase 2 anos de curso de datilografia, fiquei muito bom na digitação, né? Era com essas máquinas de escrever, foi evoluindo, foi virando um computador mais antigo também, foi evoluindo, computadores, notebooks, tablets, caímos de novo no smartphone e hoje já temos até, não está tão difundido ainda por ainda ser uma tecnologia restrita e de alto valor, mas a realidade aumentada, né? Realidade virtual. Então vocês veem aí a questão da evolução, como é rápido. E é simples assim, pessoal. A parede normal, que eu falei no começo, ó, você precisa cortar ela, passar a tubulação, depois fazer todo aquele processo, tampar e olha com o tijolo ecológico. Não corta nada, corta exatamente o local onde vai a caixinha, sem desperdício, sem retrabalho, sem prejudicar o meio ambiente. Aqui lado a lado, uma obra com tijolo convencional e uma obra com tijolo ecológico, para vocês verem a diferença de acabamento. Essa obra com tijolo ecológico já está pronta, só ia ser impermeabilizada, resinada, né? Ia ficar dessa forma. Olha do lado aqui, do lado esquerdo da sua tela, com um tijolo cerâmico. Tanto que vai ter que gastar ainda com reboco, mão de obra, né? Então, para vocês entenderem aí. Obrigado, pessoal, por esse tempo que vocês dedicaram aí. Vou estar postando mais conteúdo, mais coisas detalhadas. E se você quiser saber mais, pode entrar em contato com a gente, né? Acompanha aí a gente nas redes sociais, no Facebook, a gente está abastecendo sempre aí com fotos, dicas, tudo referente a tijolo ecológico. Tem nosso e-mail e quero agradecer mesmo você ter dedicado esse tempo e parabenizar também, né? Porque isso mostra, né, e prova que você é um profissional empenhado, dedicado, atento às novas tecnologias e que quer oferecer o melhor para o seu cliente. Boa noite, né? Ou bom dia se você estiver vendo durante o dia, ou boa tarde, enfim, tudo de bom e até breve.